refez o caminho. Aí sim, aí é você. O Lucas Esse Silva. sou eu. Esse é você, por HG. HG por HG. Rosto a rosto com Alberto Roberto. Cara, eu fico surpreso pelo período, né, que essa extensão contratual é feita, mas não. Ela se justifica, né, por aquilo que o Lucas Silva virou nos últimos 2 meses. Uma liderança além do campo. O Lucas Silva se tornou uma liderança muito importante dentro dos vestiários do Cruzeiro, em termos de cobrança para com companheiros de grupo ali, de elenco, uma cobrança forte, tá? Informação que eu tenho. Então ele se tornou realmente uma representatividade. É um jogador multicampeão no Cruzeiro. O Lucas Silva sabe o que representa a era vencedora do Cruzeiro, o que o torcedor espera ver de um Cruzeiro dentro de campo. E é claro, tudo isso justificado com o trabalho do Leonardo Jardim, e ele saiu de um dos jogadores talvez a serem menos utilizados durante a temporada para ser fundamental ao lado do Lucas Romero. Entendo que é uma extensão contratual, ele que tinha contrato até o final de 26, agora o contrato vai até o final de 27, e com isso o Cruzeiro terá pelos próximos 2 anos aí a dupla, né? Hoje jogadores que mais vezes neste elenco atuaram com a camisa do Cruzeiro. Acho que é totalmente justificada a extensão contratual do Lucas Silva, e só nessa mesma esteira o Cruzeiro agora que trabalha para conseguir uma renovação de contrato com o Matheus Pereira. E eu não ficaria surpreso caso acontecesse essa renovação de contrato, que fosse algo maior do que o contrato que ele assinou com o Cruzeiro. Vamos lembrar? De 2 anos, né? Exatamente. Seria talvez algo na casa de 3 a 4 anos. Claro, é uma negociação que ainda será conduzida, não será tão fácil, talvez, quanto essa negociação com o Lucas Silva, mas as pessoas dentro do Cruzeiro muito otimistas, né? Eu vi uma foto, Thiago, já para passar para você, as pessoas fazendo um comparativo físico do Matheus Pereira, do momento do Diniz e de um último treino dele. Cara, impressionante, não só dentro do campo, mas o que aconteceu com o Matheus Pereira fisicamente também. Assim, é um outro jogador, tá? Eu vou conseguir essa foto aqui e vou enviar aí para vocês, para que vocês tenham ideia. Então, estão otimistas as partes com relação a uma possibilidade de permanência do Matheus Pereira por mais anos na Toca da Raposa 2. Eu tenho só uma coisa rapidinho, HG. Eu tenho a respeito dessa situação da renovação com o Matheus, que a ideia é já agora, depois da parada do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, né, da FIFA, que o Cruzeiro já consiga anunciar essa permanência do Matheus. Sobre o Lucas Silva, eu fiquei surpreso, admito. Eu também. Porque lá atrás, eu tava até pela renovação, tá? Mas é um jogador que tinha contrato até dezembro de 26. Não fazia sentido uma renovação tão célere com ele agora. Eu acho que era algo que podia ter esperado, talvez, no início do ano que vem. Não, eu acho que tem algo por trás dessa renovação no pós-futebol. Assim. Ah, pode ser. Porque, assim, eu penso isso muito pela questão da idade. Não que o Lucas seja mau jogador. Agora, depois de vê-lo sob o comando do Léo Jardim, eu, honestamente, não tenho dúvida alguma de que o Lucas Silva é um cara preponderante nesse Cruzeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o jogador renovar o contrato e assinar um novo contrato até dezembro de 27, o Lucas é 92, né? Ele tá com 33? 92. Isso. Então o Lucas tem aí agora, vai fazer 34, 35, até os 35 anos de idade, um contrato com o Cruzeiro. Que pode ser, não tô dizendo que vai, pode ser o último contrato dele como jogador, e aí daqui a pouco o Lucas tem 32, Thiago. 32? Então ele faz 33 esse ano. Faz 33 esse ano, porque ele é 92, eu acho. Então, 34 em 26, 35 em 27. É isso. Cara, assim, eu honestamente fiquei surpreso pela idade do jogador mas e tal. Sabe o que? Por ele ter um contrato mais longevo, que era até dezembro de 26. Sabe o que isso mostra pra gente? Eu acho que quando o jogador tem qualidade, a gente nunca pode duvidar da capacidade dele. Ele fez 32 e eu acho que em um determinado momento, muitas pessoas duvidaram
duvidaram da capacidade do Lucas Silva. Na verdade, de um monte de jogadores, ele também. O Lucas Silva, não, mas estamos falando do Lucas Silva. Vamos pontuar essa questão do Lucas Silva, que é muito importante. A gente tem que lembrar o que é a história do Lucas Silva. O Lucas Silva ele é campeão no Cruzeiro, sendo muito importante no Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014, né, Valor? Isso. Nos dois ele sai em meados de 14, não é isso? Ou é já no final de 14? Não, ele sai em 2015. 2015. Então ele sai bicampeão brasileiro. Ele sai para onde, Valor? Real Fala Madrid. o nome do time? Real Madrid. Real Madrid. O Real Madrid, ele comete, é natural de qualquer clube cometer, não deu certo aqui, não é porque o jogador é ruim, é isso, é aquilo outro, é porque não deu certo e faz parte do futebol. Se o Real Madrid um dia veio aqui e buscou o Lucas Silva porque viu potencial nele, é um potencial gabaritado pelo Real Madrid. Depois ele joga no futebol francês, no Olympique, né? Ele joga no Olympique de Marseille e depois volta para o futebol brasileiro. Então é um cara de extrema capacidade que aí, às vezes, eu tô falando da gente, eu tô falando eu, Elton, a gente esquece todo o potencial que esse cara já entregou e faz um curto recorte de um período que ele não tá bem se encaixando no elenco, e a gente fala assim, esse cara não serve mais. Mas aí não esse é duvidar, né, Elton? Ele mesmo admitiu esse cara não tá bem, esse cara não funciona, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Ele pega com o potencial que ele tem, com o entendimento que ele tem de futebol e com o auxílio importante de um treinador que chega e coloca ele no lugar que ele se sente à vontade, fazendo os movimentos que ele se sente à vontade, tendo a liberdade que normalmente ele tinha. Então, assim, ele assumir que estar bem, Valor, eu também entendo como uma humildade do cara, para não Perfeito. jogar simplesmente nas costas dos detratores, das pessoas que só apontam. Então ele também assume a culpa dele, eu vejo mais como uma questão de humildade, de coração que ele tem, que todos nós aqui já trabalhamos com ele, sabemos como ele é, e ele tem essa capacidade, ele tem esse estilo. Então ele mostrou para o torcedor do Cruzeiro a capacidade que ele já tinha mostrado em outras vezes e que estava sendo questionado. Então, a dor dele também, quando ele se emociona na entrevista, ele deu foi pro Samuel, não foi? Isso. Samuel e para Itatiaia também, eu acho que estava o pessoal da A pergunta Itatiaia. foi do Emerson Pancielli. Do Emerson Pancielli. Para Itatiaia e também para o Samuel Venâncio, a emoção dele é uma emoção também de uma pessoa que sentiu as críticas que recebeu, sabendo o potencial que ele tem, sabendo o que ele poderia entregar. Lucas é um baita jogador e o torcedor do Cruzeiro está podendo ver ele nesse time do que Leonardo. deveria as críticas ser na época eram justas. Sim, e ele falou muito disso justas. a respeito, né? Coisa rara entre os atletas, né? Os atletas, às vezes, eles vivem maus momentos. Mas não aceitam. E aí não aceita e fala, porque aí quando ele volta pro bom momento, disseram aí algum tempo atrás que eu não tava bem, nunca teve tem isso. Um que fez isso comigo não, recente. Teve sim. E ele falou, e sabe o que é o legal da história? Ele falou, e eu entendo, eu respeito o trabalho de vocês, e eu realmente não estava bem, por uma questão minha, por outras do clube. Cara, isso é grandeza. É por isso que o cara se torna a pessoa e o profissional que ele é. Só um detalhe, HG, ele tem tudo pra se tornar, ele vai entrar, ele já é hoje, tá entre numa lista de 20 jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro, e ele vai encurtar a sua história nessa lista. Lembrando que o Lucas Silva conquistou os brasileiros de 13 e 14 e as Copas do Brasil de 17 e 18, além dos campeonatos mineiros de 14, 18 e 19. Ele tem hoje 272 jogos com a camisa do Cruzeiro. Ele vai romper essa barreira dos 300 jogos e vai entrar ali para um grupo muito seleto, o que indica a história dele só vai aumentar. Ele tem 200 com a camisa, 272 então jogos com a camisa do Cruzeiro. Ele bate, se tudo correr bem, ele bate 300 esse ano e 60 jogos no ano que vem, 60 em 27, agora vai bater quase 500 jogos com a camisa do Cruzeiro. Quase 500 jogos. Quando eu falei que ele e outros jogadores, eu reafirmo. Num período que ele estava mal, outros jogadores também estavam, o Cruzeiro estava muito mal e ainda faltava resultado com o Seabra e depois veio o Diniz. No jogo do Cruzeiro contra o Lanús, eu estava no Mineirão, pela Sul-Americana, tal jogo dos sinalizadores e tal. E aí na saída de campo, ali embaixo no estacionamento, da saída da imprensa ali, eu tive a oportunidade de um lado tinha uma mala de um cara enchendo o saco lá e gritando gritava pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu tava trabalhando, né, querido? Não sei se você sabe, eu sou da imprensa, enchendo o saco lá. E aí do outro lado a simpatia do pai do Lucas Silva. Nossa. Vocês se lembram que eu até cheguei a comentar com vocês,
Eu encontrei com o pai do Lucas Silva lá, que é uma figura espetacular, assim, uma simpatia. E aí ele me abordou com muito cuidado e falou: Everton, poxa, você tem uma atenção aí, 1 minuto da atenção para eu te contar umas coisas e tal. Mas aí tinha esse cara lá perturbando, incomodando. Falei: pô, depois eu faço contato com você me conta, porque não tem como. Esse cara gritando do lado aqui e os perdigotos batendo no meu rosto. E eu louco pra virar o cara do avesso, assim, mas não podia, que você tem que manter a calma. E aí, depois de um certo tempo, eu fui descobrir que no período que o Diniz estava lá, ele era um cara meio que boicotado dentro do Cruzeiro, senhores. O Lucas Silva era um cara boicotado dentro do Cruzeiro. E uma das situações que não sei se era exatamente o que o pai do Lucas Silva queria me dizer, mas uma outra fonte me disse que ele, Lucas Silva, estava sendo boicotado na época do Diniz no Cruzeiro. Não estou dizendo pelo Diniz, mas quando ele mesmo na entrevista, Valu, diz que por um lado o problema era meu, por outro lado o problema era do clube, acho que ele se referia a isso aí, né? De rolar meio que uma má vontade com alguns atletas, porque você não rende mais, já tá velho, já tá lento e tal. Aí chega um treinador e ajusta o time e todo mundo cresce com ele. Exatamente, HG. Tem muito dessa situação também. Só deixa eu perguntar uma coisa, Valor, rápido. Claro. Boicotado como? Pra não jogar mesmo? Não, é uma má vontade mesmo. Isso aqui pode dar um jeito que não vai render mais. Isso aqui pode colocar na vitrine que não vai vender mais. Não, isso comigo não vai jogar. Cara, isso não tem intensidade mais. Isso não aguenta mais. É muito lento. Não é. E aí o cara fica lá escanteado, né? E agora, no mesmo período, o Romero estava sendo questionado. Sabe o Vidalba sendo questionado. O Vidalba foi muito questionado. Sabe a melhor parte do trabalho do Diniz no Cruzeiro? A saída. Ter ficado tempo suficiente para o Cruzeiro trazer o Léo Jardim. Essa é a melhor parte do trabalho do Diniz no Cruzeiro. Só para corrigir uma informação, não, algo que eu acabei de dizer, o Lucas Silva provavelmente esse ano ainda ele vai entrar no rol ali dos 30 jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro, tá? Ele por enquanto ainda não está, provavelmente esse ano ainda ele vai passar o Carlinhos Sabiá com 302 jogos, o Carlinhos Sabiá, o Zezinho Figueiredo, o zagueiro, com 305 jogos, vai passar o Dida com 306 jogos e deve passar também o Eduardo Lobinho e talvez esse ano ainda ele chegue perto do lendário ponta esquerda, o Wilton de Oliveira, que está com 346 jogos na 25ª posição como jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro. Os dados são aqui do Cruzeiro Pédia, que faz um trabalho extraordinário com relação... Desculpa que eu estava lendo um superchat aqui. Quem tem mais jogos, qual é o jogador que tem mais? Está em primeiro na lista? Primeiro. É o Fábio. 976. E o segundo? O segundo é o Zé Carlos. É o Zé Carlos. 633 jogos. Depois vem o Dirceu Lopes em terceiro, 610. O quarto é o Piazza com 566. Aí o goleiro da camisa amarela, 557 em quinto. O sexto é o Eduardo Amorim, Eduardo Rabo de Vaca, Eduardo. Saudoso, né? Sétimo, Grande Vanderlei, 538. Oitavo, o Henrique, 524. Nono, o Joãozinho. Décimo, Palhinha antigo, 457. E por aí vai. Parabéns ao Cruzeiro Pédia, que é uma página espetacular com vários números do Cruzeiro ao longo da história, atuais também. Faz um grande serviço. Parabéns pelo trabalho. O da camisa amarela é muito bom. O Careca Hernandes está dizendo aqui no superchat: ô Careca, melhora aí pra nós. HG Lucas Silva é da cota dos amigos do dono também. Eu gostaria de ser amigo do dono, mas também entregar como o Lucas Silva vem entregando, viu, o Careca? Porque ele pode ser amigo do dono, mas tá jogando bola e para justificar a amizade. Só um ponto, nada, ninguém renova, ninguém é titular por ser amigo do dono, né? Não. Ninguém é titular por estar simplesmente ali com prestígio. O Pedrinho adorava o Seabra, e o Seabra não permaneceu no clube. O Pedrinho adorava o Matos. E o Matos não permaneceu no clube. Isso. E uma coisa é separar a amizade. O Pedrinho e o Alexandre Matos eram amigos, mas... Exato. Profissionalmente a coisa não virou, né? Então não é porque você é amigo que você renova. Ele renovou porque tá jogando muita bola. Agora, tem um detalhe que é esse que eu disse aqui agora há pouco, né? Eu acredito que eles estão preparando o Lucas Silva para daqui a pouco ser um profissional fora do futebol dentro do clube. O Piolho de Cobra tá sempre por aqui também.
HG, meu amigo, precisa de uma Ah, não, o Piolho de Cobra. Essa história de... Ontem eu flagrei essa cena, viu, o Piolho de Cobra? Tinha uma mulher lá em São Paulo, eu tava com a minha esposa numa galeria lá e tal, e uma mulher com um bebezinho, chinesinho assim, bonito, lindo bebezinho assim. Aí uma senhorita chegou e falou: nossa, que lindo do seu bebê, parece um bebê reborn. Isso é um elogio, querida. Se fosse, melou, né? Melou. Enfim. O Giuseppe tá dizendo aqui: o Corinthians já ganhou uma reportagem no Fantástico ontem sobre sua crise. Fique esperto, Galo. Comentem o andamento das soluções, pessoal. Nossa, o Giuseppe, não tem o menor sentido você linkar o Atlético com o Corinthians. Você pode linkar no valor da dívida e para por aí. Não tem absolutamente nenhuma relação, assim, as coisas que andam acontecendo no Corinthians com a situação atual do Atlético, né? Nenhuma. Deixa eu dar um recado aqui. E eu disse recentemente que o nosso palpitômetro se transforma